Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês passo a passo de como vocês podem fazer pra tirar o visto americano. E vou aproveitar também pra contar a minha experiência e do Edu, que hoje está de câmera. Dá um tchauzinho aí pra galera. E eu vou contar um pouquinho pra vocês da nossa experiência de turista. Foi há 7 anos atrás, então ele vai estar aqui pra me ajudar a relembrar. Aproveita pra se inscrever no canal nesse momento, porque se você ainda não for inscrito, você não vai receber a notificação do próximo vídeo. A joinha também, me segue no Instagram, lá no Instagram eu compartilho a minha vida morando aqui nos Estados Unidos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bora pro vídeo? Então, antes de você pensar em ter um visto, a primeira coisa que você precisa ter é um passaporte, porque sem passaporte não tem visto não, gente. E é bem fácil para tirar o passaporte. É só você entrar no site da Polícia Federal, joga aí no Google mesmo, Polícia Federal, agendamento, passaporte, coloca assim, que vai aparecer e aí você consegue fazer o agendamento. No dia do agendamento você vai lá, tira foto, paga. Eu lembro que eu e o Edu, há 7 anos atrás, pagamos R$150 em cada um. Então deu aí um total de 300 e pouquinho, mas hoje em dia o valor tá R$257 por passaporte. Mas o bom é que hoje ele tem validade de 10 anos e antigamente o nosso, por exemplo, valia só 5 anos. Tanto que o nosso já venceu. E aqui em San Diego, quando a gente já morava aqui, a gente teve que ir lá pra Los Angeles renovar, mas agora pelo menos a gente tá com um passaporte aí que vale 10 anos. Depois de ter tirado foto, depois de ter pago, dá acho que mais ou menos umas 2 semaninhas você já consegue ir lá e buscar o seu passaporte. Então, com o passaporte você pode dar sequência no visto. E aí vem a segunda parte. Pra tirar o visto americano não é tão simples, não é todo mundo que consegue, não é fácil. Você tem que preencher a DS 160 com muita cautela, com muito cuidado. A DS 160 nada mais é do que várias perguntas sobre a sua vida, de quem você é, o que você faz, se você estuda, assim, literalmente eles perguntam tudo da sua vida. E aí você tem 2 formas de preencher essa DS 160, 2 dicas, né? Você pode ou contratar uma agência ou alguém que faça esse tipo de trabalho. Uma média aí por pessoa que eles cobram, que eu sei que eu paguei pra minha mãe, por exemplo, é de R$200. Mas aí eu não sei, né? Tem várias agências, tem várias opções. Vai depender do tipo de serviço que eles vão entregar. Ou você tem a opção também de você mesmo preencher. No nosso caso, quem preencheu foi aí o nosso câmera. Na época, a DS 160, as perguntas eram todas em inglês. Hoje em dia, eu acredito que pode ser que tenha em português. Eu não tenho certeza, gente. Mas eu acredito que sim. E aí, na época, o Edu já tinha segurança no inglês dele, então ele preferiu preencher pra gente. Foram 2 formulários, mas assim, tem que prestar bastante atenção, tem que, querendo ou não, ter uma agilidade. Eu não sei se hoje em dia ainda tá assim, mas antes, quando o Edu preencheu, ele preencheu tudo, aí ele demorou numa pergunta que ele foi procurar algum documento. Quando ele voltou, caiu o site, então você tem que ter o tempo pra preencher. Enfim, se você não quer ter essa dor de cabeça, contrata uma agência, contrata alguém que faz esse tipo de serviço e segue o baile. Só lembrando que nessa DS 160 você tem que responder tudo certinho. E inclusive as respostas que você colocar lá são as mesmas respostas que você tem que dar no dia da entrevista. Porque se você colocar uma coisa na DS 160 lá no formulário e chegar lá na entrevista e o cara te fazer a mesma pergunta e você responder diferente, já não vai ser legal. E aí se ele pegar que tá diferente, aí já pode ser um motivo pra eles recusarem o seu visto. O valor do visto é $160. Hoje em dia, se você for fazer... Hoje em dia não. Hoje, no caso que o dólar tá a 5,75, nesse valor de 160 o visto, daria um total de R$920 se você fosse pagar hoje. E aí depois que você paga esse valor, você pode fazer o agendamento no CASV, que é onde você vai tirar sua foto, é onde eles vão colher a sua digital. E aí pode ser ou no mesmo dia da entrevista, ou pode ser antes, ou depois. Pode ser depois? Por quê? Da entrevista? Por quê? O CASV? Tem que ser Não, antes. caso antes. Você vai tirar foto, vai fazer o fingerprint, Tá. os digitais. Então antes do dia da entrevista você tem que ir lá fazer essa parte de tirar foto, bababá. E aí depois você vai pra entrevista. Ou no mesmo dia também. Eu já ouvi dizer que pessoas fizeram tudo no mesmo dia. Tanto de recolher a foto e a digital e já fez a entrevista. Ou você pode fazer um dia uma coisa e no dia o outro. Então feita essa parte aí de tirar foto, de recolher a digital, chegou o dia da entrevista, né, gente? O dia mais esperado.
e mais nervoso, que eu acho, mas vamos tentar manter o nervosismo escondido. É importante lembrar que assim que você entra ali no consulado, eles vão, querendo ou não, estar te observando, então tentem sempre ficar tranquilo, sabe? Sem ficar conversando muito alto. Se puder não conversar, melhor ainda, fica ali concentrado na fila, porque você vai ficar numa fila até chegar a sua vez. Então fica ali concentrado nas perguntas que você acha que ele vai te fazer. Tentem dar uma estudadinha antes de chegar no dia da entrevista, então deem uma estudadinha nas coisas que eles podem perguntar pra vocês. Claro que não mintam, não corram esse risco. Eu também quero falar pra vocês sobre a vestimenta. Então tentem, e como eu posso falar, social, mas ao mesmo tempo simples, ao mesmo tempo não muito chamativo, só que também um pouquinho elegante. Então tentem ir arrumado, sabe? Sei lá, eu, por exemplo, eu fui de calça jeans, uma calça normal jeans, mas eu coloquei uma camisa social por dentro e um sapatinho, tipo um saltinho assim bem pequeno, nada de saltão, nada chamativo, nada uau. Cabelinho solto, normal também. Uma maquiagem assim muito leve, bem natural. Tentem ir arrumados, elegantes, porém simples e discretos. Com certeza, se você tá tirando aí, se você tá nesse processo de tirar visto, você sabe que você tem que levar ali os documentos que vai te comprovar qualquer coisa que eles podem te perguntar. Então se você colocou lá na DS 160 que você tem, sei lá, uma empresa no Brasil, se você é dono de alguma coisa, leva algum comprovante que vai te comprovar que você realmente é dono daquele lugar. Colocou na DS 160 que você tem uma casa no seu nome, você tem uma casa própria. Então leva um documento que vai comprovar. Então é bom você levar todos os documentos que comprovem qualquer coisa que eles podem perguntar pra vocês. A quarta dica, seguindo essa ideia aí dos documentos, é colocar esses documentos dentro de uma pasta e organizar esses documentos também. Então, por exemplo, se ele te pedir, você tem o extrato da sua conta bancária, você não vai abrir a pasta... Tenho, peraí, só um minuto. E ficar lá procurando 3 horas onde tá um extrato. Não, então tenta, sei lá, tenta comprar uma pasta com divisórias e aí você cola, sei lá, uma parte escrito extrato bancário, vai estar ali, fácil de pegar se ele te pedir. Sei lá, casa própria, se ele te pediu da casa própria, você vai abrir a pasta, já vai estar ali, fácil de pegar. Então tentem se organizar nesse sentido também antes da entrevista, porque aí se você já tá ali tentando achar um documento e não tá conseguindo encontrar no meio de um monte de papel, aí você já fica nervoso, aí o cara vai estar ali, ó, te olhando, vendo que você tá nervoso, e aí já vai ser um motivo pra você se enrolar todo. Então não deixem esse tipo de coisa acontecer. E a outra dica, e última que eu quero dar pra vocês, é... Qual que é? Responder só o que ele perguntar. Então evitem ficar, tipo, ele vai falar assim, e aí, você tem filho? Ai, não, moço, eu não tenho filho, mas eu estou tentando engravidar daqui 2 anos, e aí... Não, gente, sim ou não, a resposta é sim ou não. Você quer ir para os Estados Unidos fazer o quê? Turismo. Você vai pra onde? Orlando. Você vai ficar quanto tempo? 20 dias. Então é esse tipo de coisa que vocês têm que estudar antes de ir pra entrevista, pra, assim, na hora que ele perguntar, você saber a resposta e não ficar enrolando. Então, feito tudo isso aí, gente, vai chegar a hora de você fazer a entrevista com o agente lá de imigração, e o bom é que você sabe ali na hora se você foi aprovado ou não. E aí vou contar pra vocês como foi a nossa experiência, voltando lá em 2015, que foi quando a gente tirou o nosso visto de turista. Eu tenho a memória muito ruim, gente, mas o Edu tem a memória boa. Mas eu lembro exatamente que a gente tava na fila, aí eu tava muito tensa nessa hora. Tava bem nervosa, mas assim, com a pose, entendeu? Belíssima, em cima do meu saltinho. Lembra que não foi um salto alto, mas eu tava ali, entendeu? Plena, mas assim, por dentro, amor, não sentia nada, não sentia nada. Lembro que a gente tava na fila, na nossa frente tinha uma família, um casal, e eu acho que 2 crianças. E aí o cara, o agente lá de imigração, tava sendo muito legal com eles, gente. Aí eu fiquei mais assim, mais calma, sabe? Daí deu pra ouvir que a família tava tentando ir pra Disney, tentando ir pra Orlando. O cara tava assim, batendo mó papo até, brincando com as crianças. Enfim, foi aprovado, né? Daí na hora que a gente viu que o deles foi aprovado e que o cara tava assim, super de boa, sabe quando você dá uma relaxada? Eu dei uma relaxada, eu falei, nossa, o cara tá bem de bom humor, né? Não tem por que ele implicar com a gente, vai dar tudo certo. Gente, na hora que a família virou as costas, os deles foram aprovados. Na hora que eles viraram as costas, esse cara me levanta
arrumando as coisas dele assim da janelinha, porque é tipo uma janelinha de vidro que você conversa inclusive por aquele negócio de som, sabe? Tipo, saiu o sonzinho da voz dele. Enfim, o cara começou a arrumar lá as coisas dele. Eu falei, meu Deus do céu, por que esse cara tá indo? cara, esse cara foi embora, velho. Vocês não estão entendendo o que veio atrás dele, não. Ele estava trocando de turno, trocando... Vocês entendendo? Gente, o tamanho do cara que chegou em seguida, na nossa vez. O cara, assim, ó, tinha que enxergar ele desse jeito. E o cara monstruoso aqui, ó, parecia o Hulk, velho. Cara grande. Falei, ferrou. Vamos virar as costas e ir embora que agora não vai dar certo. Enfim, o cara chamou a gente, eu falei, não vai dar certo, agora ferrou, não vai dar certo, beleza. Fomos lá na janela, mas até que quando a gente começou a falar com o cara, ele só tinha a cara brava, mas ele era bem gentil, assim. Aí as perguntas que ele fez pra gente foi a primeira, o que a gente era, qual era a nossa relação. Ele meio que perguntava assim diretamente pro Edu. Então o Edu respondeu que a gente era noivo, a gente não era casado ainda, tá? A gente era noivo. E aí depois ele perguntou pra onde que a gente iria, que lugar. Aí o Edu falou que a gente queria ir pra Disney, pra Orlando, sempre respostas assim, rápidas, sabe? E aí depois ele perguntou o que a gente fazia no Brasil, né? Do que a gente trabalhava. E aí o Edu falou que trabalhava ali na parte de TI e tal. Eu falei que eu trabalhava em empresa. E aí nessa hora que a gente falou as nossas profissões, ele começou a olhar assim pra cara da gente. Aí ele olhou assim. Ele falou, quem que vai pagar a viagem de vocês? amor. Tipo assim, ele chamou nós de pobre assim, na caruda. Aí a gente mesmo, nós que vamos pagar. Eu começou a balançar a cabeça assim, sabe? Ele falou, vocês vão pagar? Aí tipo, ele, mas como que vocês vão pagar? Gente, ele tipo, chamou nós de pobre assim, umas 15 vezes. E ele balançava a cabeça assim. Na época, eu trabalhava numa empresa de turismo. Não vou falar o nome da empresa aqui, mas eu trabalhava numa empresa de turismo. Que vendia passagens, hotéis, enfim, essa parte de turismo toda aí. E aí veio uma luz, assim, do Edu. Não sei, foi Deus que mandou a luz. Toma, Eduardo. Ele fez assim, pegou a luz. Aí ele falou assim, a Beatriz, ela trabalha numa empresa de turismo e aí ela tem desconto por essa empresa. E aí quando a gente for, a gente vai conseguir um bom desconto no hotel e um bom desconto na passagem. Cara, na hora que o Edu falou, pra mim já tava perdido, eu já tava aqui assim, ó. Na hora que o Edu falou isso, o cara só fez assim, ó. Agora eu entendi. Ele fez assim, aí ele falou, então tá bom. Aí ele pegou os nossos vistos. O que ele faz com o nosso visto mesmo? Eu lembro que ele pegou os nossos vistos. Os vistos não, os passaportes. E ele não entrega pra gente, né? O que ele faz? Ele guarda lá, depois tem a opção de buscar ou ele manda por correio. Ele tava com uma caixinha assim, aí ele pegou os nossos passaportes, colocou dentro. A gente escolheu receber em casa? Não, ir buscar no caso. Acho que a gente tava tão ansioso que a gente queria ir buscar. Enfim, gente, aí na hora que ele aprovou, aqui por dentro, obrigada, né? Plenos, não demonstramos nada, viramos as costas. Eu dura, não conseguia nem andar, nervosíssima. E aí na hora que a gente passou pelo portão, amor, foi... Você lembra? Nossa, gente, assim, saiu um peso, assim, das costas. Eu lembro que ele ficou pulando, foi um assim. ano de planejamento pra tudo. É ali, né? A resposta é ali. Ou aprova ou não aprova. Nossa, No e a final deu certo. gente ficou pulando, assim, na rua, deu certo, graças a Deus. Foi, assim, foi bem rápido, é um processo bem rápido, assim, na hora que você chega ali no consulado. A entrevista não é demorada, você não fica tanto tempo na fila, mas são, assim, minutos que são decisivos, sabe? Que se você der um deslize, assim, se ele desconfiar de qualquer coisa, ou se ele perceber que você tá mentindo, ou que você tá só ali enrolando, pode ser que seja fatal. E vocês sabem que se não for aprovado, é um dinheiro que você perde, né? Você não tem como recuperar esse dinheiro de volta. Não é barato, e aí pra você aplicar de novo, você tem que fazer tudo de novo, gastar aqueles 160 que você vai converter, vai dar uns 900 e poucos reais. Então não é barato, tem que fazer de tudo pra que dê certo. Essa foi a nossa experiência. Lembrando que foi o nosso visto de turista, tá? Eu vou, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu posso gravar outro vídeo pra vocês contando como foi
a nossa entrevista pro visto de estudante, porque são vistos diferentes, então a gente teve que passar por outra entrevista. Deixa aqui se vocês querem que a gente conte, a gente pode fazer um vídeo igual esse, contando todo o processo, passo a passo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, vou finalizar o vídeo aqui. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijos, tchau, dá tchau aí, mostra o dedinho. Bye.